Olá pessoal, tudo bem? Eu li na imprensa hoje que na próxima terça-feira ocorrerá a primeira reunião do grupo de trabalho formado na Câmara dos Deputados para discutir sobre uma proposta de reforma tributária. Li também que a base dessa discussão será a PEC 45, proposta de emenda constitucional apresentada ainda na legislatura passada. Quero desde já dizer que a PEC 45 enfrenta um dos graves problemas do nosso sistema tributário, que é a complexidade dele. No Brasil, custa muito caro entender como se paga corretamente o tributo, porque o sistema é absurdamente complexo, em especial por conta de um tributo estadual chamado ICMS, que tem uma legislação em cada um dos estados. Mas a PEC 45 passa longe de enfrentar aquele que é o principal problema do sistema tributário brasileiro, que é a profunda e covarde regressividade dele. O que significa isso? Significa que, como o Brasil optou por cobrar muito tributo sobre a folha de pagamento e sobre o consumo, e cobrar pouco tributo sobre a renda e sobre a propriedade, os pobres no Brasil pagam muito mais tributos que os ricos. Os pobres no Brasil, consequentemente, comprometem muito mais da sua renda com pagamentos de tributos do que os ricos, num verdadeiro modelo de Robin Hood às avessas, em que o país tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. E nesse tema regressividade, a PEC 45 passa longe, até porque se propõe a fazer apenas uma reordenação dessa tributação sobre o consumo, o que desde já tira dela o título de reforma. Porque se no Brasil há 4 bases de incidência da tributação: renda, propriedade, consumo e folha de pagamento, uma PEC que trata apenas da tributação sobre o consumo não é reforma do modelo. Reforma do modelo seria reequilibrar a distribuição da incidência tributária para diminuir a tributação sobre o consumo, traduzindo sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o macarrão, sobre a conta de energia, sobre o carro, sobre a geladeira, sobre o fogão, sobre a conta de telefone, e aumentar um pouco mais a tributação sobre o que é externalidade de riqueza, que é renda e propriedade. Mas isso a PEC 45 não quer tratar. Quer tratar apenas da tributação sobre o consumo. Não vamos mexer com quem está bem. Vamos seguir apertando os mais pobres, porque eles reclamam menos. E eu quero aqui contar 2 causos para esclarecer na vida real o que eu estou dizendo. O primeiro caso aconteceu em Brasília, há um mês atrás, mais ou menos, quando eu almoçava com 3 amigos. E durante o almoço, um dos amigos pegou o seu celular e, assustado, reagiu: que absurdo! Estão me cobrando 40 mil reais do meu apartamento do Rio de Janeiro de IPTU. E eu, assustado também, perguntei a ele: onde fica esse seu apartamento no Rio de Janeiro? E ele respondeu: fica na Vieira Solto. E eu perguntei para ele: quantos metros quadrados tem esse seu apartamento? E ele respondeu: tem 450 metros quadrados. E eu reagi prontamente: esse seu apartamento deve valer 3 ou 4 milhões, o que gerou uma indignação imediata dele. Como 3 ou 4 milhões? Você quer desvalorizar meu apartamento? E eu não ousei perguntar quanto vale um apartamento de 450 metros quadrados na Vieira Solto.
Mas vamos considerar que ele valha 10 milhões de reais. Ou seja, num apartamento de 10 milhões de reais, você tem uma tributação de menos de 0,5%. Ele pode até valer mais de 10 milhões. Mas se ele valer 10 milhões de reais, o IPTU tem uma tributação de 0,4%. Então vamos lá. Alguém que tem um apartamento de 10 milhões de reais acha um absurdo pagar uma vez por ano 0,4%. Mas o coitado que não tem um apartamento na Vieira Solto de 450 metros quadrados, ele paga 18% sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o macarrão, sobre a botija de gás, todos os dias, todos os meses, todos os anos da sua vida. Isso sim é um absurdo. Obviamente que, sensível como era, socialmente sensível, eu digo isso com a mais absoluta verdade, o meu interlocutor reagiu dizendo: você tem razão, eu vou cuidar de pagar esse IPTU logo. O segundo caso chegou numa caixinha daquelas de perguntas no meu Instagram. E o segundo caso dizia assim: é um absurdo pagar IPVA de um carro que já tenha mais de 5 ou 10 anos de rodagem. E eu argumentava mais uma vez: o IPVA aqui no meu estado tem alíquota entre 2% e 3%. Então quem tem um carro vai pagar uma alíquota de IPVA de 2% ou 3% uma vez por ano. Enquanto quem não tem um carro vai pagar uma alíquota de 18% no arroz, no feijão, no macarrão, na botija de gás, de 25% na conta de energia, todos os meses, durante todos os anos da sua vida. Isso sim é um absurdo. Isso sim precisa ser enfrentado por uma reforma tributária séria e que tenha como centralidade o esforço de diminuir a regressividade do sistema. E para diminuir a regressividade do sistema, só há um caminho: iniciar uma migração, ainda que lenta, da incidência tributária que hoje pesa muito sobre a folha de pagamento e sobre o consumo, e transferir parte dessa tributação para a renda e para a propriedade. Porque o que é externalidade de riqueza não é comer arroz. O que é externalidade de riqueza é a sua renda, é quanto você tem no banco, é o valor da sua casa, é o valor do seu carro. E quando você tributa mais a renda e a propriedade, como fazem todos os países desenvolvidos do mundo, você tem um sistema menos regressivo. Um sistema em que quem pode mais paga mais e quem pode menos paga menos. O grande problema do sistema tributário brasileiro hoje, que a PEC 45 passa longe de resolver, é que quem pode menos paga mais e quem pode mais paga menos. Tem um dito popular que diz que no Brasil se paga muito imposto. Isso é uma verdade absoluta para o pobre, para a classe média e para quem investe numa atividade produtiva. E uma mentira absoluta para o muito rico e para quem investe na atividade especulativa. É isso que nós temos que ter coragem de enfrentar. Se gostou do vídeo, compartilha, clica aí no sininho para receber notificações e segue nas redes sociais. Um abraço.